bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje eu quero trazer uma história recente que eu li, que tá sendo lançada agora nos Estados Unidos, que é daquela linha Absolute da DC. Pra quem não sabe, a linha Absolute é basicamente uma linha em que mostra as histórias dos principais personagens da editora, só que num universo alternativo em que as coisas não são mais tão fáceis, porque esse universo foi criado pelo Darkseid. Se vocês quiserem saber mais, eu falo disso num outro vídeo, só comentar aí embaixo e eu faço um vídeo sobre isso. Mas enfim, a história que eu trouxe hoje é de ninguém menos do que Lanterna Verde Absolute. Então, sem mais delongas, vem comigo. A nossa história começa com um homem falando pra si mesmo: não tenha medo. E então, em algum lugar escuro, ele ouve: você é a ausência de luz. Eu sou o segredo no coração de cada estrela. Não tenha medo. Então a gente vê um círculo surgindo na escuridão, ecoando, e uma voz sombria dizendo: Hal Jordan, você não pode ter medo. Então o homem abre os olhos e murmura as palavras: sem medo. E a gente vê ele caminhando numa rodovia no meio do deserto, tocando o próprio rosto e dizendo: Deus, eu estou com tanto medo. Então a gente ouve sirenes se aproximando e um carro de polícia aparece logo atrás do Hal Jordan. O Jordan tenta continuar andando, fingindo que não é com ele, então ele ouve: senhor, com licença, eu não sei o que o senhor tá fazendo aqui, mas provavelmente o senhor deve estar perdido. O senhor até consegue chegar no próximo estado se continuar andando, mas tá quente e complicado. O senhor precisa de ajuda? E aí o Hal Jordan olha pra ele com o rosto claramente assustado e tenta dizer o que está acontecendo, mas ele não consegue. Ele perde as palavras. Ele tá com as mãos no bolso e começa a remexer elas de leve, e o policial percebe. Ele pergunta: senhor, o que tem no seu bolso? Então ele nota uma lágrima escorrendo do olho do Hal, e a mão dele continua revirando o bolso. E o policial pergunta: senhor, o que tem no seu bolso? São drogas? E nessa hora o Hal Jordan começa a chorar com os dois olhos. Ele tá completamente desesperado. E o policial insiste: é uma arma? Senhor, o senhor está com uma arma? E a gente vê na escuridão o círculo brilhando. Alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas está ali. E o policial diz: me responde! O senhor está carregando uma arma? E de repente o policial tira a própria arma e aponta pro Hal e diz: beleza, você quer que seja desse jeito? Então vai ser. Deite-se no chão e coloque as duas mãos sobre a cabeça. E nessa hora o Hal Jordan estende a mão e fala: não, você não tá entendendo. Só que o policial não quer mais ouvir. Ele fala: deita no chão agora. E o Hal Jordan começa: por favor, o meu nome é Hal Jordan, eu vivo em Evergreen. E o policial insiste: senhor, deita no chão ou eu vou atirar. E nessa hora o Hal Jordan começa a gritar: uma coisa aconteceu em Evergreen, o nome dele era Abin-Sur. E o policial diz: último aviso, deita no chão e mostra as mãos. E nessa hora o Hal Jordan começa a tirar a mão no bolso e de repente, escuridão. Nós vemos o rosto do Hal petrificado e ele começa a andar, se afastando do carro de polícia. No lugar onde estava o policial, uma cratera fumegante. O Hal Jordan continua andando sozinho e dizendo: me desculpa, me desculpa. Aí a gente chega numa lanchonete local. Tá todo mundo lá sentado, conversando, basicamente trocando ideias sobre a vida, tá ligado? São todas as pessoas que você esperaria ver numa lanchonete local, no meio do deserto. Eles estão trocando ideia, rindo, conversando sobre o dia, conversando sobre os problemas da economia, e de repente o sininho da porta toca e a porta abre. Entra Hal Jordan, o rosto completamente tomado por sombras, cabisbaixo. No momento em que ele entra, todas as cabeças do restaurante viram e olham pra ele, claramente notando que tem algo de errado. A atendente fica meio sem palavras no começo, então ela pergunta: tá tudo bem? Podemos ajudar? Aí ele fala: eu queria um copo d'água, por favor. Aí ela até questiona, tipo: cara, você tava andando até aqui? Você perdeu o carro no meio do deserto? Aconteceu alguma coisa? Aí ele se senta e murmura: não, aconteceu uma coisa. Ele não tá falando coisa com coisa, sabe? Ele parece que ele tá em choque o tempo inteiro. E nessa hora, um homem grita: ô, o que aconteceu com a TV? E eles percebem que a TV, a transmissão que tava tendo, que era de um jogo, foi tirada. E no lugar, aparece a imagem: boletim urgente. E eles começam a ouvir uma repórter falando:
As imagens que vocês estão para ver é de um helicóptero filmando em Evergreen, Nevada, uma cidadezinha a 15 minutos da Califórnia. Essas imagens são ao vivo e não foram editadas. E conforme a repórter vai falando, nós vamos vendo o rosto de cada pessoa e finalmente o do Hal Jordan, ainda sombrio, ainda isolado. E a repórter diz: eu repito, essas imagens não foram alteradas. Então a gente vê o símbolo de uma lanterna verde gigantesco no meio de uma cidade destruída. E a repórter começa a dizer: a destruição foi quase total, mas nenhum corpo foi recuperado ainda. Estamos tentando obter informações sobre a natureza do objeto e... Aí ela recebe um papel de alguém, ela lê o papel e fala: fomos informados que não podemos mostrar mais essas imagens e que uma declaração oficial será revelada. Por favor, aguardem mais informações. E de repente, acaba a transmissão. Todo mundo no restaurante fica completamente confuso. Os caras começam a conversar tipo: mano, o que foi isso? O que aconteceu? Eles até perguntam: alguém jogou uma bomba na gente? Foi isso? Porque, né, Estados Unidos, cara, o que mais poderia ser? E o Hal Jordan nessa hora amassa a garrafinha que ele tinha em mãos e você vê aquele círculo na mesa. E as pessoas começam a se perguntar o que aconteceu em Evergreen. E de repente a gente vê um flashback de 5 dias atrás. O Hal Jordan tá numa mesa conversando com 2 amigos dele. Um é o Jon Stewart, que vocês já sabem de onde é. No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão. E a outra é uma moça cujo nome ainda não é revelado. E a gente descobre que o Hal tá conversando com eles, todos moram nessa cidadezinha chamada Evergreen, junto de uma outra pessoa, que é o Guy Gardner, que nessa cidade é basicamente o xerife da polícia local. Eles estão trocando uma ideia e a gente descobre que nesse universo o Hal é um vendedor de colecionáveis, o John continua sendo um arquiteto, só que preso nessa cidadezinha, e a moça é uma ex-policial que trabalhava com o Guy Gardner. Eles começam a ouvir um som ao longe de uma moto. O som vem vindo cada vez mais alto, até que de repente todos se levantam. O Hal corre pra fora da cafeteria gritando: chama uma ambulância, tem alguém ferido. Ele corre pro lado de fora e encontra uma barreira verde. Do lado de fora da barreira, a marca de sangue do motoqueiro que acabou de ser esmagado depois de andar, sei lá, 100 km por hora e bater numa barreira, que é basicamente isso que vai acontecer com o seu corpo. Aí eles começam a perceber que essa barreira verde ela é estranha porque ela parece curvada e sobe no céu. Então todo o ar tá ficando meio verde, é estranho. Um grupo de motoqueiros chega do outro lado. Eles vêm devagar, param, então vão embora. E o trio percebe que isso é estranho. Parece que eles nem viram o sangue na barreira, eles nem perceberam que o amigo deles acabou de ser esmagado. Então a garota ela olha pra cima, aponta pro ar e fala: o que é aquilo? O Hal Jordan olha também e percebe um alienígena parado no meio do céu. E ele diz as palavras: Abin-Sur. E aí a gente volta pra lanchonete e um dos caras pergunta: ei, você falou alguma coisa? E o Hal começa a dizer: o nome dele era Abin-Sur. Ele veio de algum lugar. Tinha um símbolo no céu que pertencia pra ele. E aí a moça que tava servindo o Hal fala: você tava lá? Você tava em Evergreen? Aquilo é uma nave espacial? Aí o Hal começa a chorar de novo. E ele diz: ele chamou aquilo de Lanterna Verde. De repente um dos outros homens começa a falar: ei, começa a falar coisa que faz sentido, pelo amor de Deus. O que você tá falando? Aí uma moça do lado dele tenta acalmá-lo, diz: calma, não é culpa desse cara. E o Hal diz: é sim, é tudo minha culpa. Eu só queria ser um herói. O Abin-Sur, ele falou que... Ele me deu uma coisa. Eu acho que ele me deu uma arma. Aí a moça que tava servindo fala, tipo, uma pistola? E a mão dela começa a andar pra debaixo do balcão e a gente vê uma arma presa lá. E o Hal diz: pior, muito pior. A moça fica em silêncio e fala: bebe sua água e vai embora. A mão dela já na pistola. E o cara do lado começa a falar: o que você tem no seu bolso, filho? Aí o Hal, ainda em choque, diz: na rodovia tinha um policial. Ele me fez a mesma pergunta: é melhor eu ir? Aí o cara diz: como assim? Melhor ir por quê? O que tem com o policial? O que você fez? Aí o Hal: eu não fiz nada, eu não podia. Aí o cara de repente coloca a mão no braço do Hal e fala: me dá isso! Então o cara puxa a mão do Hal e você vê que a mão dele é preta. E o cara diz: vamos ver o que você... Uma moça grita:
Au! O outro, que diabo é isso? O Hal começa a gritar, é a minha mão. Eu tô tentando segurar, eu tô tentando impedir, mas eu não consigo. Eu não consigo controlar, eu preciso que vocês saiam daqui. Ela reage ao perigo, ela... O Hal abre os olhos algum tempo depois. Ele começa a dizer, não, não. Ele olha e percebe que o buraco das balas tá sendo cicatrizado. E aí ele começa a dizer, você não vai me deixar morrer. E de repente a gente ouve o sino da porta outra vez. E uma voz, Hal? Hal Jordan? E uma moça do lado de fora, toda brilhando em verde, com o símbolo dos Lanternas Verdes no peito, pergunta, o que aconteceu com você? E é isso aí, essa foi a nossa edição de Absolute Lanterna Verde. Honestamente, eu achei que foi um começo muito forte. Tô curioso para ver o que vai acontecer. E vocês, gostaram dessa história? Vocês estão acompanhando a linha Absolute? O que vocês estão achando? Comenta aí embaixo. Vou adorar saber a sua opinião e saber se vocês gostariam de um vídeo sobre a segunda edição, que já lançou também. E para quem ainda tá assistindo, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.